Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo episódio do CAIS. Eu sou Sara Falcão e apresento esse podcast junto com Renato Mota. Tudo certo daí, Renato? Olá, ouvintes. Oi, Sara. Daqui tá tudo certo. Eu preferia estar vacinado e junto com você no estúdio, mas aí cada um de casa tá funcionando ainda assim. Nesse episódio, a gente vai falar sobre inclusão digital. E como esse assunto sempre rende muito, bora nessa. Já pode rodar a vinheta. CAIS, o podcast do Porto Digital. Episódio 2, Inclusão Digital. A melhor forma de começar nosso papo sobre inclusão digital é atualizar os dados oficiais de acesso à internet no Brasil. Os números mais recentes são de 2019. De acordo com a última pesquisa TIC Domicílios, feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, antes da pandemia de Covid-19, o país contava com 134 milhões de usuários de internet, o que representa 74% da população com 10 anos de idade ou mais. Já na TIC Domicílios de 2006, 15 anos atrás, esse número era praticamente o inverso. Cerca de 27,8% da população era considerada usuária de internet, ou seja, acessaram a rede nos 3 meses anteriores à pesquisa. Apesar do aumento significativo nos últimos anos, 1/4 dos brasileiros ainda seguem desconectados. Obviamente, a ausência de inclusão digital tem um recorte por classe socioeconômica. Entre a população de classe D e E, há quase 26 milhões de não usuários. Mais de 20 milhões de domicílios no Brasil não possuem conexão à internet, realidade que afeta especialmente residências da região Nordeste, o equivalente a 35%, e famílias com renda de até um salário mínimo, o equivalente a 45%. O autor britânico Neil Gaiman tem um livro chamado Lugar Nenhum, Neverwhere no original em inglês. Nesse livro, que é um livro de fantasia, existe toda uma sociedade que funciona no subterrâneo de Londres, a Londres de baixo, e ela é invisível aos cidadãos britânicos comuns, mas acessível por quem conhece as passagens certas, ou portais de transição. Claro que isso tudo é uma analogia para os invisíveis da sociedade londrina, os marginalizados que não são enxergados pela população. Recife, como toda a metrópole, também tem sua Recife de Baixo, espalhada por diversas comunidades. A Recife de Baixo do bairro do Recife é a comunidade de Nossa Senhora do Pilar, que concentra quase que a totalidade das pessoas que de fato moram no Recife Antigo. Pablo Souza é artista circense e arte-educador, e boa parte dos seus 21 anos morou no Pilar. 95% do pessoal só conhece o Recife Antigo, do Arsenal até a Rua da Moeda. E Prio, acabou-se, é só aí. As pessoas só conhecem o lado sul da ilha. E aí é sempre o que eu digo, o lado norte da ilha é extremamente isolado. O próprio nome Comunidade do Pilar é relativamente novo, veio de 2000 por meio de um decreto da prefeitura. A região era conhecida antes como Favela do Rato, por causa da alta concentração de roedores que vinham atraídos pelos restos de cereais usados na operação do Moinho do Recife. Nem precisa dizer que o nome também fazia alusão às condições precárias de vida da população. A gente vive num lado esquecido da ilha, né? Pouquíssimas pessoas, quando fala Recife Antigo, remetem à moradia, porque é muito difícil alguém saber que tem uma comunidade aqui. Esse isolamento que Pablo fala vem desde os tempos de colônia. Essa região era conhecida como povoado fora de portas e era uma área de trânsito entre Recife e Olinda, que foi sendo ocupada aos poucos por comerciantes que não tinham condições de morar em nenhuma das duas cidades na época. A comunidade do Pilar, como se conhece hoje, é oriunda dessa ocupação iniciada por volta de 1970. Pouco mais de 800 pessoas vivem em quase 300 habitações, sendo 1/3 delas barracos e o restante parte de um plano de requalificação urbana e inclusão social da Prefeitura, que foi realizado em 2009 e previa a construção de 588 unidades habitacionais, mas só entregou 192. Ou seja, a situação já era ruim antes da pandemia de Covid e depois dela só piorou. Dependente das atividades da ilha, como o comércio gerado pelo funcionamento das empresas e pelas festas e atividades na região, os moradores se viram desamparados. No começo, quando fechou tudo mesmo, e agora? A gente tem umas pessoas que têm dinheiro, mas não tem onde comprar. Outras não têm como arrumar dinheiro, simplesmente não tem como arrumar dinheiro, sabe? Tem gente que simplesmente perdeu o desemprego e agora? Como é que a gente sustenta os filhos? Paga aluguel, que tem muita gente que mora de aluguel, e põe comida na mesa. Eu quero muito que aconteça esse lockdown o mais rápido possível e a gente passe o maior tempo possível resguardado dentro de casa. Mas aí eu vi um lambe-lambe que me fez refletir, é que tinha a seguinte frase: todo serviço que leve o pão para a mesa é essencial. E de fato, a gente teve nessa situação, sabe?
De tipo, se eu não trabalho, eu não tenho comida. Na pandemia, essas pessoas se viram isoladas fisicamente, socialmente e digitalmente, já que boa parte não tem acesso à internet. Uma pesquisa feita pelo Porto Digital em 2020 levantou que os adultos compõem 65% da população do Pilar, enquanto as crianças e jovens são 28%. Cerca de 23% estão desempregados, enquanto 15% possuem um trabalho, mas só 7% estão formalizados. 61% das famílias entrevistadas na comunidade do Pilar declararam possuir renda de até um salário mínimo, e só 12% receberam auxílio emergencial durante a pandemia. 33% dos moradores, que são estudantes, se viram sem aulas e sem a possibilidade de continuar seus estudos através da internet. Tanto para desempregados quanto para estudantes, a capacidade de poder se conectar à internet se apresenta como diferencial para poder atravessar a pandemia. Embora a gente seja pobre, humilde, as pessoas querem ter um mínimo de dignidade, sabe? Ter um mínimo de inclusão com o resto da sociedade. Porque acaba se tornando necessidade. Porque hoje em dia você não vive sem WhatsApp, por exemplo. Tem gente que não tem condições nem de comer direito. E aí não tem, obviamente. Mas tem gente que já tem um empregozinho bacana, ou que tira um lucrozinho numa carroça, sabe? Que está na correria da água. E aí acaba tendo a necessidade de ter um aparelho físico onde lhe conecte com outras pessoas, lhe dê outras possibilidades. E é muito massa ver isso, sabe? Essa transição. Na pandemia, a primeira ajuda que chegou à comunidade foi emergencial, principalmente por meio de cestas básicas. Conforme a situação não melhorou e as pessoas continuaram tendo que ficar isoladas em casa, um grupo de empresários do Porto Digital começou a pensar como é que suas próprias empresas de tecnologia poderiam ajudar a comunidade, como explica Júlio Gil Freire, presidente executivo da Elcoma. Você imagina que como pode ser difícil para a população de lá uma comunidade como é a do Pilar, de ficar impedido, né, de estudar, de trabalhar, e de sair e tudo mais. Então, é natural que dentro do Porto Digital, né, vamos dizer, um berço de tecnologia, e a nossa empresa é uma empresa que ela é voltada à tecnologia de comunicação, principalmente essa que a gente chama de última milha, né, que é o Wi-Fi e tal. Então, nós vimos como uma maneira de nós ajudarmos a diminuir essa dor, né, lá da sociedade, que seria, da comunidade do Pilar, que seria colocar uma rede pública, né, de Wi-Fi que desse acesso a todos os seus moradores à rede, né, à internet. E a partir daí, eles poderem ter ou abrir todo um leque de atividades durante a pandemia, né? E isso, rapidamente, a gente conseguiu juntar algumas empresas, né? Fomos nós, tem mais a Avante, que é uma empresa de infraestrutura, né? Mais o pessoal da Telecom, que é uma empresa de link de internet, e também empresas como o próprio César, de imediato para a questão de plataformas, né, e processos, o próprio Porto Digital, né, e o Instituto Qualidade de Ensino, que é uma referência para as escolas de tempo integral. Sem esquecer também a Lemos Telecom, que eles, de maneira muito gentil, cederam alguns materiais de instalação. Então, rapidamente, a partir disso, né, a gente colocou no ar um sinal de internet que proveu a população com essa possibilidade de ter um pouco de inclusão digital, né? Com apenas um cadastro na plataforma, qualquer pessoa da região teria acesso ao link. Levar a internet de uma maneira geral à ilha já foi um desafio. Mas com o aumento da demanda por parte das empresas, boa parte da região está coberta com fibra, o que ajudou na logística da instalação. A fibra ótica é uma coisa que está pervasiva, né? Em todo canto você já tem fibra ótica, e a Telecom rapidamente conseguiu puxar um link que nós colocamos lá na UPA, né? E a partir desse, lá tem uma UPA e tem uma escola lá na comunidade, né? A gente tem olhado muito para eles como vamos dizer, um ponto de referência, né? Para a gente, a partir de lá, a gente derivar a fiação, a parte de infraestrutura, até de segurança dos equipamentos e tudo mais. Mais do que simplesmente conectar as pessoas com o mundo lá fora, a internet permite que a comunidade do Pilar se abra para mais negócios dentro e fora dela, e que seus jovens tenham a oportunidade de conquistar uma formação melhor,
mesmo com a pandemia. Nós mapeamos coisas importantes do ponto de vista de uma comunidade que tem muito jovem, né, na faixa de educação, então aí sim a internet como um pivô de educação, né? Tem temas como a questão de trabalho, você tem alguns pequenos empreendimentos, como ser uma barraquinha, né, ou que o pessoal utiliza uma maquininha, aquelas maquininhas que precisam de Wi-Fi, né, para você fazer as transações. E já começamos a perceber também uma forma ainda pequena, mas cada vez maior, de empreendedores, né? Tem empreendedores, pessoas querendo instalar negócios, o que seja vendinhas, que seja um cabeleireiro, né? Que seja enfim, negócios que precisam ter conectividade, como eu falava da questão da maquininha, né? Ou até de fazer os faturamentos, enfim. Para muita gente não é um bem passivo, né? Que só vai usufruir crédito, usufruir tempo, mas tipo se torna algo que agregue mesmo no seu dia a dia, de tipo justamente abrir uma lojinha virtual, sabe? Se conectar com outros vendedores, se conectar com outros revendedores, buscar produtos mais baratos em outros lugares, sabe? É muito isso. As pessoas estão tentando se conectar do jeito que podem. E é muito massa isso. Tanto que alguns visitantes até hoje chegam na comunidade e de outras comunidades fazem: caramba, velho, vocês têm internet na rua. Tem muita gente que tem aparelho, mas não tem condições de pagar um Wi-Fi, por exemplo. Sabe? Porque o custo do Wi-Fi não é só o Wi-Fi mensal. Você, obviamente, vai ter um investimento inicial, que é o roteador, que é o cadastro, que é a instalação. Tudo isso é custo. E isso pesa no bolso de quem tem pouco, e de quem não tem é pior ainda. O potencial que essa tecnologia tem de transformar as pessoas na medida que você vai usando ela da maneira, né, correta. Então, não é só você comprar mais, né, uma explosão de compra de computador, nem estar espetado na internet. Isso aí, né, vai talvez levar você a conversar mais com seus amigos, lá o seu WhatsApp, seus aplicativos de comunicação, tal, mas existem muitas coisas além disso que você pode implementar do ponto de vista de você ser incluído, né, e fazer parte, né, que a inclusão quer dizer isso, né, você tem que estar na rede, você tem que entender o que é que a rede faz, né, vai ser para você e o potencial que ela tem de melhorar a qualidade de vida do planeta, né, de uma forma mais abrangente, né? Tá na hora do pau comer, 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 tá na hora do pau comer. Agora, a gente vai sair da comunidade do Pilar rumo ao bairro do Guadalupe, na periferia de Olinda, para ouvirmos uma voz que é necessária e fundamental nesse debate sobre inclusão digital, Mãe Beth de Oxum. Bom, eu sou Mãe Beth de Oxum, sou Yalorixá do Ilhéace Oxum Cari, terreiro de matriz africana, nação Nagô, Pernambuco. Terreiro que cultua o orixá e cultua a Jurema Sagrada. Eu sou Yalorixá do Ilhéace Oxum Cari, conhecido como Terreiro da Umigada, onde a gente tem um terreiro que cultua o candomblé, né, São Nagô, e cultua a Jurema. Também temos aqui na nossa casa uma expressão artística que a gente carinhosamente chama de um brinquedo, que é o coco de umbigada, um coco que vem do século passado, um coco que vem dos avós, né, dos bisavós, vem dos nossos ancestrais, né? E aqui em Pernambuco a gente sabe que esses brinquedos eles têm um papel fundamental. Eles são importantes no tocante à identidade, né, ao sentimento de pertencimento, a identidade negra e afrodescendente. A Sambada do Coco da Umbigada é um movimento de resistência e de preservação das tradições. Uma história que já tem 25 anos de muita luta. Até antes da pandemia do coronavírus, que agora impede a aglomeração de pessoas na rua, a Sambada acontecia todo o primeiro sábado do mês, em frente ao Centro Cultural. A partir do resgate das tradições de terreiro e do fortalecimento das relações da comunidade proporcionadas pelas sambadas, o espaço foi com muita luta e resistência se tornando um ambiente de transformações. E foi no chão do terreiro e da batida da cultura popular que os caminhos para a cultura digital foram abertos, ou melhor, foram conquistados. Em 2005, 2004,
2005, por ali, a gente foi reconhecido como um ponto de cultura, que era um programa instituído pelo governo Lula, depois pelo governo Dilma, né, continuidade, era o programa Cultura Viva, um programa que transversalizava cultura, educação e cidadania. Um programa que articulava atores sociais, mestres, mestras, juventude, atuava na escola. Então, cultura, educação e cidadania transversalizada. Nós fomos um dos primeiros pontos de cultura do país. Inicialmente, nós tínhamos 100 pontos de cultura no Brasil, acho que em 2004, 2005, nós fomos um dos primeiros. E nós fomos um dos primeiros pontos de cultura a receber o kit que compõe os computadores. Enfim, nós recebemos um kit porque nós fomos brigar por ele. Nós fomos brigar por ele porque a gente entendia, nós que eu digo o povo de terreiro, eu, mãe Lúcia de Oiá, minha mãe Vanise Aô, mãe Vanise de Xangô, a gente teve um momento da gente poder chegar em Brasília e discutir que a gente precisava pegar esses kits, porque a gente tinha conteúdo, a gente tinha os mestres, a gente tinha as mestras dentro de casa, a gente tinha os brinquedos, a gente precisava desses equipamentos para a gente dar vazão a todo esse conteúdo que a gente tinha, né, que era a cultura popular. Então a gente não tinha as expertise, não sabia mexer, não sabia ligar, mas a gente tinha essa produção de conteúdo, era importante que a gente recebesse esse kit. E não deu outra, a gente recebeu e a gente potencializou muito a partir desse kit. Então, quando esse kit chega, a primeira coisa que a gente fez foi abrir um telecentro. Mesmo com poucas máquinas, a gente recebeu, era um terminal burro e mais 2 máquinas. Então, a gente tinha, na realidade, as 3 máquinas, a gente já pegou essas 2 máquinas e já disponibilizou ela para a comunidade, mesmo não sabendo ligar, não sabendo mexer, a gente conseguiu através das redes, né, que chegava o computador, a gente recebia esse kit e tinha uma capacitação e tal, a gente começou a entender já que a gente podia promover um acesso à tecnologia, porque era um desafio grande, você não tinha equipamento, você não tinha computador. O computador era coisa da elite. Tinha computadores quem tinha grana. Eu pedi licença à dona Oxum, que é a dona da casa, e ela deixou. E aí a gente começou a fazer uma grande escola criativa de bairro aqui. Essa que foi a parada. A gente começou a desenvolver esse arranjo produtivo local. Então a gente instituiu o LabCoco, o Laboratório de Tecnologia e Inovação Cidadã. Uma das realizações mais significativas do LabCoco é o Contos do IFA. Aqui a gente faz um convite. Se você quer entender melhor a força e a potência do que é produzido lá no LabCoco, acesse www.contosdeifa.com. Mas bom, ninguém melhor do que a própria mãe Beth para falar sobre esse projeto. O Contos do IFA é um game, né? A gente começa a possibilitar gamificar, né, o processo de aprendizado. Então a gente traz um método que é a contação de história, né? Que a gente chama os itãs. Itãs são a contação de história. A gente começa a trazer as histórias dos orixás, nessa perspectiva de trazer o que nos foi negado, né? Que é essa história, concretamente, da nossa ancestralidade. Começa a trazer Exu, Ogum, Odé, né? Oxóssi, Oxum, Iemanjá. Que história seria perene para a gente trazer desse universo dos orixás. Aí a gente desenvolveu a primeira etapa desse game, é Exu. E Exu é isso aqui, Exu é isso aqui que eu estou fazendo com você agora. Exu é o átomo da comunicação. É o emissor e o codificador. Essa relação entre eu e você, Exu está espalhado. Exu não tem nada a ver com o que esse povo diz aí. Com essa televisão, com esse contexto mediático, sabe? De botar chifre, de botar rabo, de botar capa. Exu é o átomo da comunicação, é isso que Exu é. Exu se materializa na rua, onde tem gente, onde tem povo, sabe? É um movimento. Então é essa lógica, além de quebrar o preconceito e a intolerância à religiosidade de matriz africana, a gente possibilita esse jovem, né, de se apropriar dessas tecnologias, de ter o domínio, né? E essa metodologia
é um método que a gente pode replicar em qualquer cultura. Um dos maiores trunfos do Lab Coco é a sua capacidade de articulação. Várias faculdades e projetos de extensão de todo o país já passaram pelo laboratório e a cada troca fica mais e mais evidente a potência dessa iniciativa. Muita gente chega aqui, as próprias universidades quando chegavam aqui, elas estranharam muito, né? A gente que é um ponto de cultura aqui da periferia, do sítio histórico, nós que somos um povo do terreiro, né? Uma negrada aqui do terreiro, você desenvolve tecnologia, como é que pode? Porque parece que tecnologia, em tese, seria desenvolvido por uma instituição da classe média, né? Da classe média alta, né? Como é que esse povo num beco, lá numa periferia, está desenvolvendo game, como se não coubesse, como se isso não fosse para a gente. A gente foi várias vezes ao Porto Digital falar dessa experiência em seminários, em simpósios, enfim, vários debates lá que a gente fez, trazendo, né, a possibilidade de articular, né, também essa metodologia. Enfim, hoje a gente tem uma rede de universidades aqui, a USP, a Unicamp, a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, a UFI, a Universidade Federal Fluminense, né? Então, são universidades, rede de universidades, que inclusive no seu programa de extensão, estão aqui dentro do Corpo de Umbigada, possibilitando trocas, né, de metodologia, fazemos as trocas de metodologias com tecnologia aqui no Lab Coco. Então, hoje a gente percebe que esse é o desafio. Como é que a gente vai instrumentalizar esse jovem, né, a usar de forma inteligente? Antes era essa necessidade, era de ter o equipamento, hoje já não é mais. Hoje todo mundo tem um celular, o celular é um computador. Como é que a gente usa isso a nosso favor? Essa narrativa aí das tecnologias, quem vai fazer essa disputa? A gente precisa disputar essa narrativa. Vai ser a elite branca de novo? Vai ser a juventude que tem grana, sabe? Vai ser a elite, mais uma vez, os filhos da elite, que vão ser os programadores, sabe? Que vão desenvolver? Ou é a gente que pode furar essa bolha e, a partir dessa apropriação, também disputar essa narrativa? Isso é o que está posto. E como o Porto Digital percebe os desafios trazidos pela Mãe Beth de Oxum? Bom, meu nome é Mariana Lima, eu sou coordenadora dos programas de empreendedorismo do Porto Digital no Núcleo Recife. Desde 2019, por uma série de fatores, a gente conseguiu ter mesmo mais negócios de impacto para dentro dos nossos programas. Então, inevitavelmente, foram negócios que buscavam solucionar problemas socioambientais, seja relacionados à inclusão de grupos LGBTQI+, ou de pessoas também da periferia. E, mais recentemente ainda, conseguimos ter, através de outros programas também de suporte, mais diversidade nessa turma de pessoas, né? Mais diversidade de pessoas nessa nossa turma de empreendedorismo, com mais pessoas vindas, né, de programas focados em empreendedorismo, focados em negócios de impacto, focados em empreendedorismo nas periferias. Então, é uma construção que parte muito de uma ação prévia e também autocapacitação e mudança também de modelo, assim, que vem acontecendo há alguns anos. Homem, branco, cis. Se você olhar qualquer meme sobre a figura do empreendedor, é assim que ele é retratado. Chega a ser até um clichê, não é mesmo? A gente sabe que o caminho para um ecossistema de tecnologia verdadeiramente diverso e inclusivo é bem longo, e reconhecer o padrão de sempre como algo problemático é ao menos o ponto de partida dessa trilha. Nos programas de incentivo ao empreendedorismo inovador do Porto Digital, há essa preocupação constante com a diversidade dos participantes. Tanto no Mind the Biz, que é um programa de formação empreendedora com duração de 10 semanas, quanto na incubação, que dura 1 ano, o Porto Digital viabiliza descontos de inscrição e mensalidades para startups compostas por pessoas de baixa renda. Além disso, também são realizadas algumas articulações com o poder público e entidades que atuam nessa interface do social com a tecnologia, como por exemplo o programa Ressignifica, que é uma parceria com o British Council. O Ressignifica ele foi um projeto, né, que foi feito em parceria com o British Council, que teve como principal objetivo formar alguns jovens. Tinha um público muito focado também em mulheres, né, tinha uma meta específica para mulheres,
e para atuar justamente com oficinas de empoderamento social, de levar mesmo conceitos, né, de desenvolvimento de negócio, desenvolvimento de ideias, principalmente no início. A gente passou por uma série de oficinas desenvolvidas nas comunidades, uma jornada, né, de oficinas e de muita imersão também, primeiro, antes disso, da parte da gente do Porto Digital, para entender, né, o perfil de cada comunidade. A Jump se envolveu especificamente no final, assim, no desenvolvimento de um Mind the Biz, que é o nosso programa de aceleração e desenvolvimento de ideias, né, em fase inicial, que foi rodado no final de todo esse processo aí de oficinas e de entendimento dessas comunidades, de escutar essa galera, quem realmente tinha ideia de algum negócio, teve a oportunidade de submeter esse Mind the Biz e participar durante 10 semanas realmente de um programa de modelagem de negócios, e a partir daí esse projeto acabou ganhando um resultado um pouco além do que era previsto, que foi a participação na incubação. Então o projeto ia até a realização do Mind the Biz, né? Mas mesmo assim 5 startups que saíram do Mind the Biz chegaram à nossa incubação. Antes da gente se despedir, vou chamar o nosso quadro fixo, o Pitch de Elevador, que sempre vai fechar nossos episódios. A proposta é abrir nossos microfones para que uma empresa ou startup daqui do Parque Tecnológico faça sua apresentação de no máximo 1 minuto, explicando o que a empresa faz ou apresentando um produto ou protótipo. Como a gente terminou nosso papo falando do Ressignifica, hoje a gente vai ouvir o pitch da startup Mangroove, que participou do programa, fez o Mind the Biz e também entrou na turma de incubação de 2020. Olá pessoal do Porto Digital, aqui quem fala é o Rafael Nasper, CEO da Mangroove Game Studio, uma startup que busca trazer o universo nordestino para os jogos digitais, nossos amados videogames, né? E aí a proposta da Mangroove começou em 2018, tentando estar representando o povo nordestino, que é um dos maiores consumidores de jogos do Brasil e ao mesmo tempo um dos menos representados dentro dos jogos, né? Nossa cultura não é falada nessa mídia. E a gente acredita que os jogos são sim uma importante ferramenta de transformação social e de conscientização. Então uma das ODS da ONU, que é a redução da desigualdade, é que a gente mais trabalha dentro da nossa startup, e esse é o nosso porquê. Você pode saber um pouco mais da Mangroove e dos nossos jogos no nosso Instagram, mangroove.games_pe, ou pelo próprio Porto Digital. Nosso lema é Mangroove no jogo, Nordeste no topo. CAIS é uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcasts. Eu sou Sara Falcão e a gente fica por aqui. Até mais, Renato. Até mais, Sara. Me despeço daqui, à distância, isolado, mas com a esperança que a próxima vez, de repente, que a gente se encontrar, a gente vai estar um passo mais perto aí de estar todo mundo junto. Valeu, galera. Apresentação, Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro, Guilherme Gates e Renato Mota. Entrevistas, Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização, Rafael Borges. Trilha e efeitos sonoros, Estesia.